Amém. Boa noite, graça e paz, a paz do Senhor, a paz de Deus. Damos graças a Deus por essa segunda-feira linda, maravilhosa. E pelo que, se eu não me engano, já é 21 de agosto. Meu Deus, como esse mês passou rápido. Não só esse mês, como o ano todo passou rápido. Semana que vem praticamente já termina o mês, né? E daqui 3 meses já é dezembro de novo. Meu Deus, olha, os dias estão sendo abreviados, parece que a Terra está rodando mais rápido e as coisas estão acontecendo mais rápido. Isso significa que Jesus está voltando. Agora tem uma coisa importante, quinta-feira nós estamos estudando o livro de Apocalipse, já vimos as 7 igrejas, vimos os 7 selos, agora nós vamos entrar nos 7 selos, 7 taças, né? E depois 7 trombetas. Você vai descobrir muita coisa, que inclusive em Daniel fala que o anticristo vai fazer guerra contra os santos e vai prevalecer, né? Vai prevalecer. E também diz lá a 7ª trombeta, vai soar a 7ª trombeta, que é a trombeta do arrebatamento. Pensa bem, se a trombeta 1, 2, 3, 4, 5, 6 são juízo de Deus, que é o período da grande tribulação, e a 7ª trombeta, que é a trombeta para arrebatamento dos mortos e dos vivos. E como é que fica a situação? Vamos excluir a 7ª trombeta, dizendo, não, a 7ª trombeta não é bem o lugar dela lá, ela é aqui bem no começo e antes de tudo. Olha, a igreja tem que estar preparada. Não resta muito tempo, gente, tudo já está definido, já está detalhado, já está escrito e está sendo cumprido. Tudo isso que está acontecendo e vai acontecer, primeiro, com permissão de Deus e também por ser vontade de Deus, porque está escrito. Então, as coisas que estão sendo arquitetadas, preparadas, o diabo quer destruir a terra, ele quer destruir a imagem de Deus no homem. Então, é isso que ele vai fazer, espalhar. Por isso que vem lá, nós já estamos estudando os 4 cavaleiros do Apocalipse, e um deles é morte, carestia. E se nós, eu vou ainda fazer um levantamento, o que tem de nações destruídas por aí, em conflitos, em guerrilhas, com dezenas, ou melhor, dezenas de anos, 20 anos, 20 e poucos anos de guerrilhas, e nessas guerrilhas já morreram, fora os desabrigados, mais de 26 milhões. Nós ficamos abismados depois da Segunda Guerra Mundial, quando foi constatado que o morticínio, o holocausto dos judeus, onde 6 milhões foram executados. Mas se você for olhar de lá para cá, na África e em outros países, já foram executados, exterminados, muito mais de 6 milhões, de 10 milhões, de 20 milhões, sem contar mulheres e crianças. Alguns são jogados em campo de concentração, entre aspas, campo de refugiado, que não tem nada a ver. Em tempo de guerra, é tempo de concentração, acampamento de detenção e concentração. Em tempo de paz, é refugiado. Mas vai ver os refugiados como é que estão. Querido, as coisas estão acontecendo e já vem para o Brasil. O vento soprou, está soprando aqui para a nação brasileira. Está soprando. E o projeto, vou repetir paulatinamente, para você não ficar nessa zona de conforto, porque conforme diz, a chapa está quente, vai esquentar mesmo. 2028 é um projeto dessa nova narrativa do que é verdadeiro tornar falso, ou o que é verdadeiro tornar mentira, o que é sacro tornar profano. É que o projeto que tem de exterminar a credibilidade da palavra de Deus, a Bíblia. 2028, pode ter certeza, se você não tiver a palavra de Deus no coração, na mente e no coração, meu filho, vai ser um pandemônio, viu, querido? 2030 é a data que estão dando aí para que tudo seja dominado. Não vai ter dinheiro, você vê que o dinheiro mesmo já... Cadê nota? Cadê? Já está acabando, a cena está acabando. E se você não tiver dinheiro na mão, como é que você vai comprar e vender? Se não for através do virtual, através do Pix ou através de outros. Você vai ter que ter marca, você vai ter que cadastrar de novo. Então, meu querido, não perca tempo.
Acorda, desperta, vamos estudar a palavra de Deus, amém? Vamos estudar a palavra de Deus, porque não tem mais tempo. A igreja vai ser perseguida, sim. Não que eles vão botar fogo no templo, pode botar fogo nisso aqui, que isso aqui não quer dizer nada. O que quer dizer isso aqui? O que eles vão destruir, isso aqui eles podem tocar fogo e fechar. Mas o alvo dele é isso aqui. É o templo de Deus. Os crentes, os cristãos, serão presos e serão torturados e serão mortos por amor de Cristo. É só vir estudar Apocalipse. Nós vamos ver lá as almas que estão debaixo do altar do Senhor, clamando por justiça, e depois disso, uma grande multidão que estarão diante do trono de Deus, de todas as nações, raças, tribos e línguas, etnias, estarão com palma na mão, vestidos de branco, e um anjo ou alguém pergunta, Senhor, quem são estes? De onde vieram? Esses vieram da grande tribulação, grande tribulação. Você pensa que na grande tribulação não haverá salvação, não haverá. Então, meu querido, venha, viu? Porque eu creio que distorceram muita coisa e joga a igreja, você, numa zona de segurança, dizendo, Jesus está vindo, Jesus vai levar a igreja antes. Será? E alguns se baseiam no dilúvio de Noé. Olha, Deus não permitiu chover, o juízo de Deus não caiu, enquanto Noé e sua família não estavam em segurança dentro da arca. Muita gente usa isso como artifício. Mas eu vou usar também como artifício lá o cativeiro do faraó do Egito. Olha aqui, lá veio as 10 pragas sobre o Egito. Israel estava onde? No Egito. O Egito simboliza o mundo. O faraó simboliza Satanás. Veja bem, Deus, né? Veio o juízo sobre os 10 principados. Os 10 principados do mundo estavam lá. Esses 10 principados do mundo estão hoje aqui na nova ordem mundial. São os mesmos. Agora, veja bem, quando o juízo de Deus começou lá no Egito, veio sobre o Egito. O povo de Israel habitava no Egito, mas na terra de Gósen. Ficou escuro em Israel. Israel tinha luz. Tinha rãs e piolhos no Egito. Israel não tinha. A água transformou em sangue aqui. Aqui não. Você percebeu? Que vai vir. Vai vir. E a igreja tem que estar preparada para isso. E não o gigante que já caiu por terra, a tua vitória está chegando. A minha vitória, já consegui a minha vitória a partir do momento que eu entreguei minha vida para Jesus. O melhor de Deus já foi me dado. Eu não quero o melhor de Deus, porque o melhor de Deus já foi me dado. Foi me dado através do novo nascimento, foi me dado através de Jesus Cristo, foi me dado pela presença do Espírito Santo de Deus. O que mais eu quero? O melhor de Deus. O melhor de Deus ele já deu. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o melhor dele, que é Jesus Cristo. E às vezes as pessoas ficam nessa heresia, o melhor de Deus está vindo, cantando, pulando, o melhor de Deus, e Deus lá no céu vai dizer, então quer dizer que o que eu fiz até agora não é o melhor, não é o melhor? Temos que acordar. Quem tem olhos para ver, veja. Quem tem entendimento para entender, entenda. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque tem gente vendo, não está vendo, está ouvindo, não está ouvindo e não está entendendo nada. Então, meu querido, senta aí, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno universitário, vamos anotando, vamos parte em parte. Eu quero dar uma pequena introdução no Salmo 119, por isso, a Bíblia está sendo adulterada, está sendo tirada alguns versículos, a Bíblia está sendo adaptada a essa nova ordem mundial. A Bíblia está sendo adaptada a esse mundo de horror, de mentira, de iniquidade. Então, a Bíblia, que daqui a um tempo nós vamos ter na mão, não será mais a Bíblia, mas será totalmente uma Bíblia integral, uma Bíblia de acordo com o coração dos pecadores, dos rebeldes que se rebelaram contra Deus e contra Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus. Amém? Então, as pragas, quando vier, ela vai vir sobre a humanidade que rejeitou Jesus, que rejeitou a palavra. O juízo de Deus vai vir sobre a terra e sobre os habitantes da terra. E se a igreja estiver aqui, a igreja ela vai ser preservada de uma maneira ou de outra. Seria bom que Jesus viesse logo, né? É ótimo. Quem que não gostaria que ele viesse? Mas se ele viesse amanhã ou esse ano, eu pergunto, quem está pronto? Pronto, aí que está a questão. Se Jesus viesse hoje, quem está pronto? Se Jesus viesse essa semana, quem está pronto? Se Jesus viesse
dezembro, lá no dia 31, virada de ano, ali, ano novo e tal, beleza? Eu pergunto, quem estará preparado? Parece uma utopia. Nós temos que realmente pegar os altares de Baal, quebrar tudo e levar a nossa vida em santificação, deixar esse negócio de religiosidade de lado, de passar a mão na cabeça, perder tempo com pessoas que não querem compromisso com Deus. Hoje em dia, o empoderamento com essa nova ordem mundial, com esse evangelho cult, com esse evangelho de autoajuda, que você é o cara. O teu eu, empoderar teu eu, você consegue alcançar seus propósitos, seus desejos, você consegue através disso, quando na realidade Jesus disse, quem quiser vir após mim, pega a cruz, é evangelho com cruz, pega a tua cruz, negue a si mesmo, negue o teu eu, o meu eu tem que morrer para que Cristo viva em mim. Paulo disse, não sou eu, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, essa é a esperança. Cristo em vós, esperança da glória. Amém, Jesus? Como Deus é bom. Vamos lá, quero ler 119, Salmo, alguns versículos, e depois nós vamos entrar no nosso discipulado. Nós temos que ter a tática para discipular. Não estou dizendo que você tem que sair na rua gritando, não, subir num púlpito, tem muitas maneiras da gente evangelizar. E o evangelismo que eu estou dizendo aqui é grupal, é familiar, né? É social. Pega um grupo de amigos, uma mesinha lá e vamos lá. Alguns jogam snooker, alguns jogam baralho, outros jogam dominó e outros tipos. Então lá, a Bíblia aberta e vamos sentar. Pode até ser num shopping também, senta ali e vamos ler a palavra de Deus, estudar. E vai chegar um momento que muitos vão ter vergonha de carregar a Bíblia. Já, no entanto, já tem carregado isso aqui, né? Já dá para quebrar o galho, né? E um galhão, né? Um galhão muito bom. Vamos aproveitar o que essa modernidade, essa inteligência artificial está nos dando. Amém? Vamos lá, Salmo 119 e o versículo... Versículo 9, 8, aqui, ó. Observarei os teus decretos, quer dizer, a tua palavra, né? Não me desampares totalmente. O 9, parece que tem alguém falando aqui, quietinho aí, né? O 9, como purificará o mancebo, o jovem, o seu caminho? Uma pergunta. Como o jovem, hoje, dessa geração, vai purificar o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. Temos que observar a palavra de Deus. Crentes nominais, crentes frios, crentes gelados, crentes que não têm compromisso nem responsabilidade. Quando a luta vier, a perseguição vier, vai ser uma mortandade tremenda. Vai se salvar apenas, olha lá, se não for um terço, só o resto, vai tudo para o vinagre. Exatamente. A Bíblia sempre fala nos remanescentes. Por que o remanescente? É o que sobrou. E o que sobrou não é uma grande quantidade, não. Vamos lá. Como purificará o mancebo, o jovem, o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. Ao 10, de todo o meu coração te busco. Não me deixes desviar dos teus caminhos. Não me deixes desviar dos teus caminhos. Está na hora de muita conversão, está na hora de muito arrependimento, está na hora de rever os conceitos. Eu acho, eu penso. Não, o que você acha, que você pensa, não interessa. O que você tem que achar e pensar o que está aqui, é o que está aqui. É viver e falar o que está aqui. Eu acho que é assim, eu acho que é assado. Não, é o que está aqui. Né? Muita gente diz, mas Jesus Cristo vem antes da grande tribulação. É com uma grande corrente de evangélico acredita. A nossa igreja também acredita. Ótimo, que venha lá, que venha. Mas, não foi isso que Jesus Cristo disse. O que ele disse? O dia, a hora, ninguém sabe. Portanto, vigiar, esteja atento, esteja alerta. Isso daí, acabou, pronto. Agora, por que fica inventando outro subterfúgio, né? Para que realmente desvia o nosso propósito da palavra de Deus? Veja bem, o 10, de todo o meu coração te busco, não me deixes desviar dos teus caminhos. O 11, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. É esconder, é guardar. E com essa que eles têm aí, que é nova narrativa,
É isso aí, meu. Eles não estão brincando, não. Eles levaram séculos para tomar posse dessa nação. E já estão tomando, meu querido. Estão tomando. E a igreja? A igreja vai sofrer a sua consequência. Porque quando o povo de Deus não obedece a palavra, está em rebelião, está em pecado, Deus levanta governantes e governos malignos e perversos. Para cair no quê? Para cair na perseguição, na morte, na desgraça, na carestia, para que o povo clame. Na angústia clamar ao Senhor. Na angústia, quando chegar a angústia, um tempo de angústia, e vão clamar ao Senhor. No Egito foi a mesma coisa. E o período bíblico do povo de Israel também foi a mesma coisa. Quando eles não obedeceram, Deus oprimia eles com outras nações, que colocavam jugos pesados, e oprimiam 1 ano, 2 anos, o povo chegava na lavoura, não tinha, porque os camaradas já tinham levado tudo, deixavam o mínimo para a sobrevivência, e eles trabalhavam mais aquele ano todinho, a lavoura, quando estava pronto, os inimigos vinham e levavam, oprimiam, matavam, faziam, na angústia, no desespero, isso levava ao quê? Não 1 ano, nem 2 anos, às vezes muitos anos, até a angústia vir e clamar ao Senhor, e o Senhor levantava libertador. Mas nesses últimos dias, Jesus disse, a luta, a tribulação, nunca houve e jamais haverá. Nunca houve, agora você imagina, nunca houve e jamais haverá. Então, meu querido, venha aprender, venha conosco ler, participar do livro de Apocalipse, você vai ver só que coisa tremenda. Nem filme de horror foi idealizado o que esse mundo vai se transformar. Tinha um corinho que a gente cantava antigamente. Essa terra vai pegar fogo, aonde é que você vai? Aonde é que você vai chegar, né? Aonde é que você vai chegar? Eu vou com Jesus morar. Mas essa terra vai pegar fogo, literalmente. Aliás, eu estou querendo começar, estou lembrando, estão botando fogo na terra. Você pensa que essas nações que estão pegando fogo aí é de graça, meu filho? Para que existe raio, laser, vindo de satélite lá de cima? Está brincando o quê? O que aconteceu com o Havaí? Você dá uma olhada lá depois das ruínas, destruição, você fala assim, eu olhei, isso aqui foi uma guerra que aconteceu. Uma coisa natural não acontece aquilo ali. Carros contorcidos, ferros contorcidos, as pessoas fugindo, porque o fogo começou ali, de repente ele veio, porque disse que um ciclone, um vento veio soprando e arrastando tudo, detonou com tudo. Isso é apenas o preâmbulo do que vai acontecer. Se não me falha a memória, Portugal está pegando fogo, estão botando fogo. Na França estão botando fogo, na Espanha estão botando fogo. Não colocam muito aqui na Amazônia, porque a Amazônia tem interesse internacional, senão estão botando fogo também. Ok? Vamos lá, querido. As coisas estão ficando pretas, aí Jesus está voltando. Se prepara, amém? Vamos lá. A nossa unidade, Marcão, a nossa unidade 2, você vai comunicar o Evangelho. Vamos devagarzinho aí, querido. Vamos passar um pente fino. Você sabia que vai ter o reset da humanidade? O que é? Apaga e começa tudo de novo. É isso que estão fazendo. Reset da humanidade, isso aí. Você imaginou o que é isso? Já começou o quê? Com pandemia. Logo estão aprontando outra. Logo vai vir outra aí, meu querido. Se prepara, viu? Se prepara. Marcão, vamos lá? Vamos colocar lá, nossa unidade 2. Você vai comunicar o Evangelho. É o que a nossa vida é o Evangelho, gente. Não é agora eu vou pregar. Agora não. Você tem que viver 24 horas. Né? 24 horas. E hoje, né, eu estive lá em Francisco Morato, muito linda. A nossa igreja é uma unção tremenda, né? E o povo, meu filho, é assim, vai na igreja se quer. Você percebeu que, eu já falei isso há mais de 5 anos atrás, há 7 anos atrás. Vai começar a seleção. Deus vai começar a selecionar aqueles que estão e aqueles que não são. E a Bíblia diz, e naqueles tempos verão a diferença daquele que serve a Deus, daquele que não serve, daquele que é religioso, daquele que não é religioso, daquele que tem compromisso com Deus, daquele que não tem. Ou você pensa com uma igreja de 20 mil membros, 10 mil membros, todo mundo ali, 5 mil membros, todo mundo ali. Se a trombeta soar, vai todo mundo. Duvido. Se for 1 ou 2 ou 3, vai ser muito. Não é multidão, não. Começou a seleção dos verdadeiros servos de Deus.
Lembra da parábola da 10ª hora? Lembra? Quem é que vai ser chamado na última hora? Os rejeitados, escolhidos, fracos, abandonados, discriminados, preconceituados. Chegam lá e Jesus dá valor para eles. Jesus, vocês vão lá. E vocês vão ganhar o salário de um dia. Vão lá. E eles vão e resolve a parada. Então, meu querido, exatamente, não são essa multidão que estão aí nas igrejas, não. Esse espírito de religiosidade. Tem muitos que estão lá fora ainda, que não chegaram. E são aqueles que estão lá fora que vão chegar e vão resolver a parada. Escute o que eu estou falando. Vai pensar que Deus vai escolher, talvez muitos que estão aqui dentro da igreja, cheio de religiosidade, das igrejas, cheio, aquele meu servo, aquele meu servo. Ele vai pegar lá, como pegou Paulo, Saulo. Deus precisava de alguém revolucionário, foi lá no mundão, pegou Saulo de Tarso. Judeu de judeu, fariseu de fariseu, zeloso da lei. Deus, quando quer resolver, ele vai lá no mundão, no monturo, vai pegar do monturo e colocar sentado à mesa entre os príncipes. Por isso é Deus, isso é problema de Deus, isso é assunto de Deus. Amém? Oh, glória a Deus. Marcão, está aí? Já botou aí no ar? Botou mesmo? A figurinha? Bota a figurinha aí, vamos lá. Você vai comunicar o evangelho. Olha, figurinha bonitinha. Olha, eu melhorei, sabe por que eu melhorei? Porque como a minha impressora, beleza, né? Mas no meu notebook não escaneia, não sei, estava dando problema lá e não consegui. Então, em última análise, eu tirei foto e estava estudando sobre foto. Aí eu lembrei que o computador daqui, da secretaria, ele escaneia. Aí então trouxe a impressora de casa, adaptei ontem aqui e durante o trabalho aqui eu escaneei tudinho, que é isso que vocês vão estar vendo aí, tá bom? E se você tiver condições de tirar xerox, tudo bem, se não, pede para nós. Eu não vou dar aleatoriamente, eu só vou dar para quem está acompanhando e vai querer, para inclusive usar. Se você quiser não, você deve usar na sua família, tá bom? Pega um momento lá de devocional, evangeliza até o papagaio, amém? Vamos lá. Você vai comunicar o evangelho. Ao terminar essa unidade, você deverá ser capaz de responder o que é comunicar o evangelho, o que se deve falar sobre Cristo e quais as condições para se receber Jesus como Senhor. Mas certa vez nós estávamos fazendo um ar livre lá na Vila Rosália, no lago da Vila Rosália, Guarulhos, e me parece, eu que estava pregando no ar livre, né? A nossa mocidade era bem dinâmica, nós fazíamos vigílias no sábado para domingo, e de manhã a escola dominical, e à tarde nós fazíamos evangelismo e culto ao ar livre na praça. E à noite, das 6 às 7 horas, era o culto da mocidade que emendava com o culto das 7, com o culto da igreja, né? Então eu estava pregando, parece que 2 pessoas aceitaram Jesus, e uma dessas pessoas estavam, logicamente, de calça comprida, assim. E um dos irmãos, né, e já resolve falar o seguinte: olha, agora que você entregou a vida para Jesus, você não pode andar assim, você não pode fazer isso assim. Quando eu vi, eu tive que intervir no meio, falei: irmão, dá licença, porque não é dessa maneira que prega o evangelho. Não é dessa maneira. Então, nós vamos saber a maneira exata como evangelizar uma pessoa. É falar de Jesus. É só comunicar Jesus Cristo. Jesus, Jesus e Jesus. Você está contente por ter aprendido que evangelizar é trabalhar junto com o Espírito Santo? Para comunicar o evangelho, imaginemos uma cena assim, quadrinho aqui embaixo, né? Hoje, lá, primeiro camaradinha está dizendo, né? Hoje vou evangelizar. Acho que vou aproveitar a hora do cafezinho. Esse aqui é beleza, né? Vai tirar a hora do cafezinho para ver se evangeliza alguém. Não sair aleatoriamente. Talvez o grupinho social dele, o grupinho da escola, da faculdade, ou do serviço, né? Ou 2 quadrinhos. Olá, como vai? Cumprimento. Olá, como vai? Parece que vai chover. Esse é um link, né? Esse é o quebra-gelo, né? Para você poder entrar em comunicação com a pessoa. Olá, como vai? Parece que vai chover. Não acha? Já é para puxar.
um assunto da pessoa, e dependendo, você já sente o clima, já sente a aura, já sente se a coisa vai fluir ou não. Vamos lá. E agora? Som. Algum problema técnico aí? Eita, aí tá dando problema aí. Deixa ele fora. Para quem não conhece, esse é o Marcão, filho da Sueli. A Sueli, a gente não chama ela de Sueli, a gente chama de mãe do Marcão. Né, Marcão? Vamos lá. O 3 do quadrinho, evangelizar é comunicar o evangelho. Mas o que é evangelho? Evangelho, vamos ver. O que é evangelho? Não é religião. Evangelhos são boas novas. É notícias dos céus para a terra. Não é terra-céu, é céu-terra. Por isso que o anjo, quando Jesus nasceu, ele diz, eis que vos trago nova. O primeiro evangelho a ser anunciado aqui no Novo Testamento foi o anjo, eis que vos trago nova de alegria, eis que nasceu o Salvador do mundo. E já está anunciando o quê? Anunciando o evangelho. 2.1, vamos lá, 2.1. Comunicar o evangelho é apresentar uma pessoa, né? O Senhor Jesus Cristo. Ótimo, né? 2, leia, segundo 1 Coríntios 2:2. Vamos lá, rapidinho, pega a tua Bíblia. Meu irmão, acompanha aí. Hoje nós perdemos tempo com tanta coisa que a gente não fica com a palavra. Sábado fiquei um bom tempo com a palavra, ontem, hoje, praticamente, só dou uma paradinha para relaxar a minha coluna. Já preparei o estudo, a mensagem, o estudo de quinta-feira, revisei tudinho, viu, gente? Revisei tudinho, reeditei tudinho, vai dar umas 22 páginas sobre as 7 igrejas, né? Os 7 selos, as 7 taças e as 7 trombetas. Gente, isso daí é básico, o crente tem que saber isso daí, para não ser enganado. Jesus disse, não vos enganeis, né? Temos que estar examinando a palavra. Eu gasto tempo, sim, com outras coisas, né? Porque fazendo isso, eu dou um tempo para a minha mente desafogar, e quando eu dou esse tempo, ela se recicla, ela se renova, e quando eu volto no assunto de novo, pum, aquilo que estava travado já está destravado, aquilo que eu não estava vendo, eu passo a ver, aquilo que eu não estava entendendo, eu passo a entender. Então, vamos meditar na palavra de Deus. Amém? Vamos lá, né? Vamos lá. Comunicar o evangelho é apresentar uma pessoa. Quem? Que pessoa? O Senhor Jesus Cristo. Agora vamos ler 1 Coríntios 2:2. Por isso que é importante se acompanhar, para você guardar na mente. Vai chegar um momento que você vai ter que evangelizar alguém sem a palavra, sem a Bíblia na mão. Eu gosto de evangelizar, lógico, com a palavra na mão, né? E às vezes eu vou falando e quando eu percebo que a pessoa não está sabendo a fonte, eu falei, está escrito em tal lugar assim, assim, aí eu já pego a minha Bíblia e vamos e mostro para a pessoa, para que ela não entenda, para que ela não pense que eu estou falando de mim mesmo, para que ela não entenda e pense que eu estou trazendo para ela uma religião, né? Mas isso ajuda muito. Mas se você tem a palavra de Deus no coração e você fala com unção, bastou falar unção e o Espírito Santo de Deus resolve o resto. Vamos lá, 2:2, 1 Coríntios 2:2, diz assim, Paulo falando sobre o caráter da pregação de Paulo. Qual é o caráter, o fundamento? Paulo pregava o quê? Por que pregava? Pregava judaísmo? Não teria outra pessoa melhor para pregar o judaísmo, para pregar o sábado, para pregar a lei, doutor da lei, fariseu de fariseu, era Paulo. Mas, no entanto, ele pregou a graça. Ele foi o único que teve a revelação da graça. Enquanto Pedro, João e os demais estavam lá judaizando, estavam lá querendo circuncidar, estavam lá querendo, não coma isso, não coma aquilo, não toque nisso, né? E guardar o sábado. Mas Paulo recebeu essa revelação, porque ele teve um momento lá no deserto da Arábia, ele refez toda a sua teologia. Foi quando ele recebeu, ele diz, não fui lá aprender com os apóstolos, não fui com Paulo, Pedro, João, não, o próprio Espírito
trouxe essa graça, essa revelação. Então, quando houve até o confronto, né? O evangelho de Paulo com o evangelho de Pedro. E Pedro era aquela turma da lei, e Paulo já era da graça. Aí você vai vendo aí, no Atos dos Apóstolos, você vai ver uma certa convergência entre eles, né? Mas vamos lá. Irmãos, o versículo 1. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Sabe por que ele está falando isso? Coríntios, uma cidade da Grécia, filosofia, é mente pura, né? O Deus sabedoria, filosofia. Paulo não foi lá para discutir nenhuma corrente filosófica. Paulo não quis saber de outra coisa a não ser o mistério de Deus, a não ser Deus, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado e esse ressuscitado. Veja bem, aí entra o caráter da pregação. Agora o versículo 2. Pois nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e Ele crucificado. E quando Jesus está no Areópago, capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, ele fala sobre Deus, sobre o Criador, o único e verdadeiro Deus. E depois, quando ele menciona o varão aprovado por Deus, que Deus enviou, Jesus Cristo, o Yeshua, o Hamassia, o Messias, e ele vai falar sobre a morte de Jesus e a sua ressurreição. E logo, imediatamente, eles suspenderam Paulo, falaram, peraí, esse é um assunto para debater uma outra hora, porque você está falando de uma coisa que é impossível acontecer, ressuscitar, então esse é um outro assunto. Até então eles absolveram, mas quando dissolveu a reunião, a Bíblia fala que alguns que estavam no meio da multidão passaram a seguir Paulo, aí já foram os seus primeiros discípulos, ali já começa a igreja. Não importa, meu querido, Jesus é isso daí, A, B, C, D, é simples, não tem que ficar inventando moda não, tá bom? Não tem autoajuda, não, é isso aí, Jesus morreu pelos nossos pecados. Eu estava conversando com meu cunhado, ele falou assim, mas esse Deus não podia deixar o filho dele, ele assiste todas as novelas, agora está vendo Reis, está vendo Davi, ele lê tudo, ele está pertinho de aceitar Jesus. Ele falou, mas Jesus não sofreu demais? Eu falei, sofreu sim, mas por que Deus deixou ele sofrer assim, por essa... Eu falei, exatamente, por isso ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas ele morreu por gente que não presta. Eu falei, exatamente, gente que não vale nada. Mas Deus amou essa humanidade e enviou o melhor dele, que é Jesus Cristo. E aí expliquei o negócio do cordeiro também, né? Quando alguém cometia pecado, arrumava um cordeiro de até 3 anos, sem defeito, e sacrificava o cordeiro e apresentava o sangue ao sacerdote, o pecado da pessoa era perdoado. Eu falei assim, mas Deus, agora você imagina, quantos cordeiros seria suficiente para a humanidade toda? Então Deus proveu para si o seu cordeiro, que é a mesma coisa Abraão. Quando Abraão ia sacrificar Isaque, o anjo diz, não faças tal, porque Deus proveu para si o cordeiro. Então aquele cordeiro lá simboliza Jesus Cristo. Então Deus enviou o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, explicando para ele, Jesus Cristo morreu para toda a humanidade, Jesus é o Salvador do mundo, o mundo já está salvo por Jesus, agora compete a cada um crer ou não crer. O Evangelho vai ser pregado, a Bíblia diz, esse Evangelho do Reino será pregado em todo mundo e virá o fim. Por quê? Para testemunho, por isso que o Evangelho tem que ser pregado, para testemunho, para ninguém, para que nenhum habitante da terra diga, eu nunca ouvi falar de Jesus, eu não sei de nada, né? Esse negócio, esse assunto, eu nunca fiquei sabendo. Então, por isso, para testemunho. Por quê? Porque vai vir o juízo. Junto com a graça, terminou a graça, entra o juízo. Juízo, o dia da vingança do Senhor. Amém? Sem contar o juízo final. Vamos lá, né? Já lemos aqui, Paulo pregava o Evangelho, que era... Paulo pregava o Evangelho, que era o Evangelho para Paulo. O que era o Evangelho para Paulo? Ele se preocupava com o quê? Ele se preocupava com Jesus Cristo. A resposta está lá embaixo, está vendo?
Jesus Cristo, ele se preocupava, o evangelho de Paulo era Jesus Cristo crucificado. É isso que nós temos que pregar. O evangelho é cruz, o evangelho é renúncia. O evangelho que estão pregando aí é evangelho de autoajuda, evangelho gospel, evangelho coach, que não tem salvação, que não tem arrependimento, que não tem santificação. Se há santificação, ninguém verá o Senhor. Então, veja bem, devagarzinho vão torcendo, e agora nós já temos um outro evangelho que não é o evangelho de Cristo, que já foi o quinto gospel, e agora o sexto, é o que nós estamos vendo aí, o sexto do 666. Vamos lá, querido? 2, veja lá, 2. Jesus Cristo está a resposta no evangelho. Mas lá, falar do evangelho é então falar de, a resposta está no embaixo. Olha como é fácil. Pastor, isso é fácil, mas é isso mesmo, para facilitar a sua absolvição, para facilitar que você consiga memorizar. Né? Então, veja bem, falar do evangelho é então falar de, aqui, tá? Esse tracinho, espaço aqui, a pessoa vai escrever ali, Jesus Cristo, pode escrever a lápis, né? Assim que tem, fica depois fácil para apagar. E a resposta vem no de baixo, 2,4. Jesus Cristo, fecha. Mas, você já ouviu dizer que evangelho significa boas novas? Ponto. Quando for falar do evangelho, tenha cuidado em não apresentar um punhado de teologia, ou de achômetro. Eu acho, eu penso. Não, você não tem que achar coisa nenhuma. O evangelho não é seu, é o evangelho de Jesus. O evangelho não é o que você pensa, não é o que você acha. O que você acha que você pensa, guarda para você. Na sala de aula, lá no seminário, quando estamos discutindo teologia, inclusive escatologia, volta de Cristo, 70 semanas de Daniel e outras coisitas mais, eles perguntam, pastor, qual que é a sua escola? Qual que é a sua opinião? O que o senhor acha? Eu falei, o que eu acho não interessa para vocês. Não, mas não interessa, o que eu acho é meu, é meu. Eu não tenho que pregar para os outros o que eu acho. O pastor acha isso, o professor acha isso. O que eu acho é meu. É para que eu tenha referencial, é para que eu tenha parâmetros, é para que eu possa conferir, e não para ficar ensinando o que eu acho, o que eu penso. Né? Vamos lá? 2,4, vejam bem. Você já ouviu dizer que o evangelho significa boas novas? Quando for falar do evangelho, tenha cuidado em não apresentar um apanhado de teologia. O que você tem que apresentar são as boas novas a respeito de, embaixo a resposta, Jesus Cristo. Tudo tem que ser a respeito de Jesus. Não é a respeito da minha doutrina, não é a respeito da minha teologia, não é a respeito da minha filosofia, não é a respeito do meu credo, não é a respeito da minha igreja, da doutrina da minha igreja. Não, a minha igreja é assim, 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 assado. Não, isso não é evangelho, isso é religião. E é por isso que emperra, a humanidade emperra a obra de Deus por causa disso. Porque Paulo disse, Jesus disse para Paulo, a minha graça te basta. Só graça, o evangelho é suficiente. Jesus é suficiente. A palavra é suficiente, o resto é balela. O resto é conversa. O resto é engano. O resto é mentira. O resto é uma nova... Como é que chama mesmo? É uma nova... Lembra, Marcão? Você já lembrou? É uma nova narrativa. Ai, Jesus amado. Vamos lá. 2,5. O exemplo do Novo Testamento. Estou na página 12. O Novo Testamento começa com a narração da vida, nascimento, vida, morte e ressurreição de Cristo. Os 4 evangelhos que falam de Cristo especificamente chamam-se, os 4 livros, os 4 livros que falam de Cristo especificamente chamam-se de evangelho. São os 4 evangelhos de Jesus Cristo. Ainda 2,6. Assim, o evangelho é a apresentação da pessoa de Jesus Cristo. Você percebeu que vamos sendo redundante,
para que a pessoa não se desviar nem para a esquerda, nem para a direita. O foco, o propósito é Jesus Cristo. A mensagem central é Jesus Cristo. A pessoa mais importante do começo, meio e fim, alfa e o ômega, né? Começo, meio e fim, chama-se Jesus Cristo. Livro de Apocalipse, no meio do livro, o livro de Gênesis, no meio do livro e no livro de Apocalipse, tudo revela Jesus. Vamos lá. Então não esqueçam, quinta-feira estamos aí. Um louvor muito gostoso, uma meditação na palavra de Deus, e depois no final oramos pelas pessoas. Venham aprender, porque isso aqui não está sendo transmitido, né, Marcão? Não está sendo transmitido, né? Vamos lá, paramos aonde? 2:7. É isso mesmo? É. A morte de Jesus Cristo na cruz por nós, é isso que eu falei para o meu cunhado, a morte de Jesus Cristo na cruz por nós. Ele ficou impressionado, ele falou, gente, o povo romano era... Eu falei, povo violento. Então, a Bíblia diz que Deus resolveu esmagá-lo, Deus resolveu o juízo que era sobre nós, a condenação que era sobre nós, caiu sobre ele. A ira de Deus contra o pecado. Ele, ao se tornar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele se tornou pecador no meu, no teu lugar, ele tomou o meu, teu lugar. Então, o juízo de Deus, que era contra todos nós, caiu sobre ele. A nossa iniquidade caiu. Ele levou sobre si, Isaías 53, ele levou sobre si a iniquidade de nós todos. Né? E ele como pessoa católica aí que está tão interessado, né? Era umas 7 horas, eu estava em casa, eu falei, deixa eu ir embora que eu vou fazer minha live. Ele falou, deixa eu ir embora que eu vou ver minha novela, que é Reis. E ele fica discutindo comigo, mas acontece que a Arca de Noé, houve um cara que entrou na Arca de Noé. Não, isso é história, isso é enredo, isso é só para dar uma pimentada a mais, porque na Arca de Noé não entrou ninguém, foi Noé e sua família. O anjo fechou a arca por lado de fora. Mas porque no filme mostra um penetra? Não tem penetra, veja a Bíblia, veja a palavra de Deus. Veja bem, eu gastei ali uns 15 minutos ali evangelizando, conversando com ele, tomando um cafezinho. Então é essa facilidade que nós temos que ter para conversar com as pessoas a respeito de Jesus com a maior naturalidade. Né? A morte de Cristo na cruz por nós, sua ressurreição, o que ele fez e ainda pode fazer, são os elementos que constituem o Evangelho. É a mensagem central do Evangelho. O que ele ainda pode fazer, o que ele fez e o que ele ainda fará, o que ele fez, o que ele pode fazer, o que ainda lhe fará, são mensagens centrais do Evangelho. Por isso que esse Evangelho do Reino, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura tem que saber, mas alguns já vêm entulhando os poços, já vem entulhando a mente, já vem fazendo lavagem cerebral para que a pessoa tenha ouvido e não ouça, tenha olhos e não vê, tenha entendimento e não entenda a mensagem do Evangelho. Por isso que nós temos que orar, porque o Evangelho é revelação de Deus através do Espírito Santo, revelando Jesus no coração dos homens. 2:8, vamos lá. No dia de Pentecostes, em Jerusalém, Pedro pregou como gente grande, viu? Ele pregou o Evangelho, porque ele começou lá no Velho Testamento e veio costurando até os dias atuais. E o povo estava ávido, e o povo estava ouvindo, cada um estava ouvindo em línguas maternas, línguas da terra, línguas que, por exemplo, se nós brasileiros estivéssemos lá, algum dos apóstolos estaria falando 120, alguém estaria falando português. É isso que nos atrairia do lado de fora. Então, alguém orando, falando em português, vou lá ver o que é. Então, cada um, os povos, as nações que estavam ali, foram atraídos, o Espírito Santo de Deus atraiu. E Pedro levantou e, veio puxando todo aquele povo lá, um povo que estava esperando o Messias. E Paulo e Pedro chegam e revelam essa verdade, né? O Evangelho para uma grande multidão. 3.000 pessoas ou almas se converteram naquele dia. Olha, vamos ler, podemos ler aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 22 a 37. Olha, depois você lê, tá bom? Depois você lê isso daí, você vai ver que depois que Pedro termina a mensagem, deixa eu só pegar o finzinho
vizinho é tremendo. Quando ele termina a mensagem, aquela multidão ávida da palavra, com sede da palavra, eles perguntam para Paulo, né? Varões israelitas, o que eu devo fazer? Né? Tá, entendimos isso daí, entendemos. Ali a unção do Espírito Santo de Deus era latente, patente, tremenda. Eles foram abalados, impactados. O Espírito Santo de Deus transpassou seus corações. Eles tinham sede. Então ali estava emanando rios de água viva. E então vejam bem, capítulo 2, versículo 37, as primeiras conversões. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seus corações e perguntaram a Pedro, que era o interlocutor, e aos demais apóstolos, o que faremos diante disso? Tudo bem, e agora, o que nós podemos fazer? O que nós devemos fazer? Aí disse-lhes Pedro, a mensagem é essa, não tem evangelho sem arrependimento, não é vem como está, fica como veio, não, viu? É isso aí, isso não é evangelho, evangelho é isso aqui. Pedro disse, arrependei-vos cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E a promessa, ele continua dizendo, a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e a tantos quanto o nosso Deus chamar. A todos os que estão longe, são para vocês, para os vossos filhos, e a todos os que estão longe. Estão longe chega o quê? Chega nos nossos dias. A graça continua, a porta da graça continua aberta. E Pedro, com muitas outras palavras, dava testemunho, dando testemunho, agora imagina o negócio ali, hein? E os exortava, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Olha, se aquela geração ele chamou de perversa, e essa aqui? E essa? Chamando o quê? A maneira que o Evangelho foi pregado. Arrependei-vos e convertei-vos. Salvai-vos dessa geração perversa e iníqua. Agora põe nessa nossa aqui, ela está, não sei quantas vezes potencializadas, né? 2,9. Está aqui Jesus Cristo, né? Filipe também foi um grande evangelista. Na igreja, ele era diácono. No corpo de Cristo, ele é evangelista. No sistema, aqui, sistema igreja, a pessoa tem um cargo. No corpo de Cristo, ele tem um ministério. Então, ele precisa identificar, despertar o ministério dele no corpo de Cristo e projetá-lo no sistema. Mas aqui nós vemos Filipe, que no sistema ele tratava de viúva, cesta básica, socorrer os necessitados. Mas quando veio a perseguição foi necessária, porque eles estavam numa zona de segurança, conforto, tranquilo, a igreja se multiplicava, de casa em casa, no partir do pão, na oração, a coisa estava crescendo, eles caíam na graça do povo, está tudo bom, muito bom, beleza, mas lá, o evangelho precisava chegar lá, nos confins da terra, o evangelho precisava chegar em Samaria, precisava chegar em Judeia, precisava chegar nos confins da terra, e eles lá cantando, adorando, então foi necessário, sim, por isso que Deus levantou Paulo levantou para botar fogo no Tunai, para botar fogo para eles correrem, e a Bíblia diz, os dispersos, correu, vazou, né Marcão? Correram, e na medida que eles iam correndo, eles iam falando, testemunhando. O que é isso? Isso é labareda de fogo. Aonde passava, deixava rastro de avivamento, rastro de vida, rastro do poder de Deus. Eles passaram por aqui, veja o resultado. Eles passaram por aqui, eles pernoitaram aqui, eles dormiram ali. E nesse período, veja o que aconteceu. Isso aconteceu com a igreja primitiva. Agora, Filipe, quando chega em Samaria, isso mesmo? Filipe, quando chega lá, um grande evangelista, ele já não é mais diácono. Ele sozinho ganhou a cidade. Ele sozinho, a multidão. E Deus fazia sinais e prodígios através daquele homem. Por isso que nós precisamos resgatar a identidade da igreja. A nossa identidade é a identidade do Espírito Santo. E quando nós estamos na identidade do Espírito Santo, as coisas fluem, funcionam.
As pessoas estão na igreja porque têm cargo, são importantes porque têm cargo, mas quando estão no corpo de Cristo, eles vão fazer exatamente aquilo que eles têm que fazer, porque o dom, o ministério foram despertados. Deus, quando chama, capacita. Deus, quando chama, vocaciona. Deus, quando chama, inspira e envia. Amém? Vamos lá. Felipe também foi um grande evangelista. Ele levou o evangelho para Samaria. Deixe a Bíblia aberta em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, depois você dá uma olhadinha. Você percebeu quanta coisa tem para ver, para fazer? Anota isso daí. Depois, quando você for deitar, amanhã, quando você tiver um tempinho, senta, olha, reveja isso aí. Você tem que rever. Se você não rever, não ler, não vai entrar na tua cachola, na tua cabeça. E eu não vou ter condições amanhã de ficar tentando enfiar na tua cabeça. É você que tem que meditar de dia e de noite, guarda a palavra, medita de dia e de noite, não se aparte da tua boca o livro dessa lei, você tem que meditar, você tem que ler 1, 2, 3, 4 vezes, senão não funciona. Amém? Vamos deixar de ficar essa procrastinação aí tremenda, né? Vamos lá, avante, né? E aqui vem, a quem Felipe anunciava? A Igreja Avivamento Bíblico, a Igreja Adventista, a Igreja Congregação Cristã, a Igreja Batista, a Igreja Metodista, diante do trono, quem mais? Qual outra igreja mais que vai? E outras. Não, ele não anunciava nada disso. Ele anunciava Jesus Cristo. 2:10, ele anunciava Jesus Cristo. Não se esqueça que também Pedro e Felipe pregavam o Evangelho no poder do Espírito Santo de Deus. Hoje o Evangelho não está sendo pregado no poder do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus é que revela. O Espírito Santo de Deus é que convence do juízo de Deus, do pecado e da justiça. Pregar na unção e no poder do Espírito Santo de Deus não é manto, terra, arrepio, rodopiar, não. É a mensagem ungida, é a mensagem de fogo que queima, que arde, que fala lá no profundo e oculto do coração do ser humano, do pecador. E o pecador vai dizer, isso mesmo, Senhor, isso mesmo, porque o Senhor vai revelar o oculto e profundo, não como acusação, porque Ele não acusa, mas Ele vai mostrar que o indivíduo já está condenado. Quem nos livrará desta morte? Quem nos livrará? Situação em que você está, se você morre hoje, onde você vai passar a eternidade? Se você morrer hoje, onde você vai passar a eternidade? Então esse é o momento de você entregar a tua vida para Jesus. Entregar mesmo, não é levantar a mão e participar de uma igreja evangélica, não, como muita gente faz. É Jesus, nós estamos tratando de uma pessoa, nós estamos tratando do reino de Deus. O reino de Deus consiste numa pessoa. Nós estamos falando de uma pessoa, nós estamos falando do único e verdadeiro. É Ele que salva, Ele é a única esperança. É Jesus, não é igreja, não é religiosidade. Levantei a mão, vou lá me batizar, isso daí todo mundo faz. É ter um encontro pessoal. Ter um encontro pessoal com Jesus Cristo. Salva-me, sara-me, tem misericórdia, Senhor. Amém. Vamos lá. Vamos lá. 2:11, leia Atos que eu falei para vocês, né, do capítulo 8, 26 ao 35. Ali vai falar como Samaria foi ganha e como no meio daquele avivamento, olha aquele avivamento, estava todo mundo se convertendo. Aí o que faz Felipe? Felipe manda notícia lá para Jerusalém, aonde ficou os apóstolos, porque os apóstolos não saíram por causa da perseguição, eles ficaram, o que saiu foram os leigos, o que saiu foi a igreja. Por isso que eu falo, o ministério leigo, é o ministério leigo que tem que ser restaurado. A nossa identidade é o Espírito Santo atuando nos leigos, no ministério leigo. Porque a igreja que foi desbaratada, dispersa, era todos leigos, porque os apóstolos não fugiram, ficaram lá. Agora Felipe manda a notícia para Pedro e João, dizendo, olha, Samaria caiu no poder de Deus, salvação, cura, milagre, mas agora tem uns assuntos aí que só vocês vão resolver, que é o batismo com o Espírito Santo. E então os apóstolos foram para lá e completaram a obra. Mas veja bem, no meio dessa festividade, no meio dessa alegria do Espírito Santo de Deus, Felipe poderia estar se empoderando. Gente, está vendo? Eu sou o cara. Não, de repente o Espírito Santo de Deus, tira ele e joga ele numa estrada deserta. Olha a importância de uma alma. Vamos ler lá a importância de uma alma.
Nessa oportunidade, leia Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26 a 35, o eunuco estava lendo o profeta Isaías. Isaías. Para evangelizar o eunuco, veja bem, você vai sublinhar ali a pergunta certa. Para evangelizar, você já sabe a história, passa a carruagem, ele escuta o eunuco lendo em voz alta o profeta Isaías. O Espírito Santo de Deus diz, acompanha a carroça. Agora perceba bem, ele correndo do lado da carroça, correndo junto com o cavalo, e grita, ei, você está entendendo o que você lê? Que foi? Entende o que lê? Não, como eu vou entender se não há quem explique? Para tudo. E convida Felipe para subir a carruagem. Aí, o que acontece? Aí Felipe entrega, o eunuco entrega o pergaminho, o livro do profeta Isaías. E dali ele começa a trazer até os dias atuais, que logicamente o eunuco ouve quando ele estava lá celebrando e adorando a Deus em Israel, lá em Jerusalém. Aí ele pergunta aqui, Felipe, para evangelizar o eunuco, Felipe explicou quem era Elias. Ele começou a explicar, Elias era, não. Felipe explicou quem eram os apóstolos. Olha, os apóstolos, não, tem coisa que não tem nada a ver, ele foi logo direto no assunto. Felipe explicou as profecias até chegar em Jesus Cristo. Pegou daquele trecho, não tem que explicar a doutrina, não tem que explicar a igreja, não tem que explicar nada, não tem que explicar com quem Caim casou, não tem nada disso. Toca o barco. Tem gente que começa aí, eu já atropelo logo, deixa isso do lado, vamos aqui, atenção aqui na palavra. Senão a pessoa já está confusa e quer se embaralhar ainda com questões que não tem nada a ver no momento, né? 2:12, está chegando a hora, está chegando o momento, né? Felipe explicou as profecias até chegar em Jesus. Essa é a resposta. Você tem que sublinhar lá, da A a D, é a C. Felipe aproveitou o interesse do eunuco, mas não se esqueceu que a sua missão era falar de Jesus Cristo. Nunca devemos, essa igreja onde é, como é que é? Não, o foco central é Jesus. 2:13. O apóstolo Paulo também foi um grande evangelista. Desde o momento de sua conversão, não deixou mais de pregar o evangelho a tempo e a fora de tempo. O que significa? Em toda situação, favorável e desfavorável, ele estava ali falando a tempo, não perder a oportunidade, porque se você perde uma oportunidade, dificilmente você vai recuperar. E aquela pessoa que Deus colocou em contato com você, colocou em contato porque você é portador de boas novas, você é portador de vida, você é portador de luz, você é portador da chave da salvação, você vai mostrar a porta, você vai mostrar o caminho, conhecereis a verdade o libertará. Às vezes o bate-papo que a pessoa tem com você, deu toda a oportunidade de você falar, evangelizar, você não evangeliza. Aí o cara, exemplo mais trágico, o camarada atravessa a rua e é atropelado e morre. E aí, como é que fica? E a alma dessa pessoa? Veja quão grande é a nossa responsabilidade. Quão grande. Você tinha a vitória, você tinha água e não deu para quem tinha sede. Você tinha o pão e não deu para quem tinha fome. Isso é muito sério. Isso vai além da religião. Vamos lá? Terminando de ser 2:19, né? Parar no 20, né? 2:19. É isso mesmo. 2:19. 2:19. Tudo bem em cima, meus técnicos? Como é que vocês estão? Bem? Estão aprendendo? Ou não? Depois eu vou fazer uma sabatina com vocês. Para ver como é que é. Lá, voltando lá na página 14, você poderá ter escrito uma das seguintes definições. Você poderá ter escrito uma dessas seguintes, que eu paro aqui na pergunta 19, partindo para 20. Veja bem, o Evangelho é a história de Jesus, certo?
Evangelho é a história da vida, morte e ressurreição de Cristo, certo? O Evangelho é a pessoa de Cristo, o que Ele fez e ainda pode fazer, certo? Evangelhos são as boas novas a respeito de Jesus Cristo, certo? Continue lendo. Eu vou parar por aqui bem exatamente 9h30, né, Marco? Em cima do horário, 1h certinho. E vou deixar no ar aqui o que falar sobre Jesus. Na primeira parte nós vimos falar de Jesus. Quem é Jesus? A pessoa de Jesus. Agora, o que falar sobre Jesus? É por isso que nós temos que conhecer quem é Jesus. Porque é de suma importância conhecer quem é Jesus. Falar de uma pessoa que você conhece. Falar de Jesus é uma das coisas, uma das missões mais nobres que eu acho que o homem tem. É tão nobre que os anjos, diz a Bíblia, que os anjos que queriam pregar. Os anjos almejavam, diz lá que os anjos almejavam, como o anjo trouxe lá a mensagem, aí que os trago nova dele guia, eles queriam pregar para os homens. Deus disse, é tão nobre, mas Deus passou para nós. Mas o que falar? O que falar sobre Jesus? Gente, quando você fala de Jesus, conhecendo Jesus, a pessoa sabe. É a mesma coisa um vendedor. Um vendedor, quando está querendo empurrar qualquer bugiganga para você, você até te enjoa. Mas quando o cara começa a falar com propriedade, com conhecimento, então, no começo você não queria. Mas daqui a pouco você vê que o cara te convenceu. Mas como convenceu? A argumentação dele, não é só a argumentação dele, a retórica dele, mas ele falava do produto com tanta propriedade, e às vezes o camarada nem tomou, mas ele conhece. E agora, quando o camarada toma e prova, fica melhor ainda. Quando você conhece Jesus e fala dele, gente, a alma do pecador, daquele que está nas trevas, os olhos brilham, ele sente a presença de Deus, ele sente luz, ele sente paz na tua palavra, porque Cristo em vós, esperança da glória, o Espírito Santo de Deus que habita em você está fazendo isso, com que você consiga falar da pessoa de Jesus, com conhecimento de causa. Amém, querido? Graças a Deus. O que falar sobre Jesus? 20, né? Vou deixar só a 20ª na ponta de bala. Agora surge a pergunta. Falar o que sobre Jesus? O que falar sobre Deus? Tanta coisa. Não é tantas coisas. São algumas coisas específicas. Quem é Deus para você? Deus é tudo. Quem é Jesus? Não. Quem é o Espírito Santo? Não. Tem que falar com propriedade. Eu conheço ele. Eu conheço Jesus. Então fala. Diga para mim. E quando você revela quem é Jesus, o Espírito Santo de Deus ilumina o coração daquele que está em trevas. Agora surge a pergunta. Falar o que sobre Jesus? Você deverá dizer que Jesus é o Senhor e pode transformar a sua vida. Jesus, terminando, é o Senhor. Mas Senhor do quê? De tudo. Senhor do mundo, Senhor da morte, Senhor da vida. Ele venceu o inferno, venceu a morte, Ele é Senhor. Não é um pronome de tratamento. Senhor, para você ter ideia, Senhor do mundo, Nero, Galícula, César, eles eram o Senhor do mundo. O rei tem poder de vida e de morte sobre seus súditos. Então, por isso que Ele é Senhor, não é pronome de tratamento. Ele é aquele Senhor Adonai, que Ele é dono da vida e da morte, Ele é dono do teu fôlego de vida, Ele é tudo. Então é sobre essa pessoa, por isso que Paulo disse lá, capítulo 17, nele nos movemos, nele existimos, somos criação dele. Paulo falava com propriedade de Yahvé, de Adonai, que eles ficaram assim abismados, é nele que nós nos movemos. É esse Deus desconhecido que eu estou apresentando para vocês aqui. Amém, querido? Que Deus nos abençoe,
que Deus possa realmente, se você não teve uma experiência, peça uma experiência com Jesus. Aceita Jesus Cristo. Abandone tudo, largue essa porcaria aí, que você é escravo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade chama-se Jesus Cristo. E Jesus é suficiente. A palavra de Deus é suficiente. O resto é resto. Não tem nova narrativa. Nova narrativa é um subterfúgio, é um engodo do inferno para desviar você do propósito que é Jesus Cristo. Amém. Deixa eu ver aqui. Hoje eu não li aqui. Será que o pessoal se mandou? Macão, deixa eu ver aqui. Priscila, boa noite. Edson Rodrigues, Edinho, tudo bem? Zuleide, Leide Zu. Eu peguei você agora. Dina Batista. Irmã Dina Batista lá de Francisco Morato. Débora. Boa noite. João Tiburcio Camargo. Pastor João, Deus te abençoe, meu amado. Eu fui lá na tua congregação e não te vi, porque você estava na outra. Elaine Ferreira, paz do Senhor. Arivaldo Dias, oração e libertação da igreja e mentira, das pragas de malfeitores ímpios. Isso daí, meu querido, isso aí, ó. Isso aí. Pitrazal, glória a Deus. Dila, aí, Vodila, Maria Edna, Edna, Deus abençoe. Ainda curtindo o netinho? Dá um tempo, deixa o menino respirar. Eita, vovó, não tem jeito. Richardson, Deus abençoe. Estou com muita saudade de vocês. Nós também, né? Estamos com saudade de vocês. Deixa eu ver aqui, né? Richardson, logo eu apareço para abraçar todos. Vamos mesmo. Porque você mudou, mas não quer dizer que você não é mais nosso. Sempre foi e sempre será. Wanda Ati, cadê a Vandinha? Vandinha, tudo bem, querida? Vandinha, precisa aparecer um dia aqui. Vem visitar a sua irmã. Quanto tempo sai que você não visita a sua irmã? Vem visitar ela e vem aqui. Ok? Amém, vai ser bênção, tá? Evanice, vovózona. Evanice Oliveira, meu filho está falando que o pastor está mais novinho. Oh, viu, Marcão? Agora recebi um elogio aí, está pensando o quê? Lá, o filho da irmã Evanice, um rapaz inteligente, bonito, já saiu naquela capa de negritude, do raça, está pensando, um verdadeiro modelo, um verdadeiro homem de Deus. Você é bênção, viu? E aqui já estou te elogiando. Meu filho está falando que o pastor está mais novinho. Ei, Marcão, viu? Sentiu o drama aí, Marcão? A Débora diz amém. Sara Germana, Sarinha, você também, Sarinha. Estou com saudade de você também. Aparece, hein? Senão eu vou chamar você de crente domingueira. Não, porque você não vem só aos domingos. Aqueles crentes que vêm uma vez por mês. Ô, minha filha, parece. O pastor está implorando para crente vir na igreja. Só nesses últimos dias mesmo, né? Mas Deus abençoe e nos livre de todo mal. Amém. Wanda Ati, ok, ó. Wanda concordou. Ó, Wandinha, amém? Wanda, aparece aqui para nós orarmos junto com você aqui, no nome de Jesus. Vai ser bênção pura, tá bom? Nós amamos vocês. E quinta-feira, amanhã, eu estou de volta aí fazendo aconselhamento, uma pessoa muito problema sério. Então vou estar atendendo amanhã à tarde, para a glória do nome de Jesus. E de manhã, oração com as labaredas, oração das 8 às 9, 9h30. Não percam, estejam aí orando em nome de Jesus. E quinta-feira, o nosso culto de louvor, adoração e evangelismo, onde nós estamos estudando Apocalipse. Venha aprender de Deus, venha ser bênção em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, nos leva de volta a nossos lares. Obrigado, Senhor, está eu, Marcão, nos leva de volta. Nossos lares debaixo da cobertura do sangue do Teu Filho Jesus. E aqueles irmãos que estão em casa, que eles possam permanecer debaixo da Tua paz, debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Que o Senhor possa repreender da vida, do lar, do corpo, da mente, toda seta maligna que porventura o inimigo tem imposto sobre seus filhos. Não prospere, mas caia por terra agora, em nome de Jesus. Ilumina a mente e o coração daqueles que ouviram a Tua palavra, mas que precisam ser convencidos pelo Teu Espírito Santo da revelação de quem é Jesus Cristo. Ele é o Senhor, além de Senhor, Ele é o Salvador do mundo. Pai, muito obrigado, é o que nós te pedimos nesta oração, agradecido,
em nome de Jesus. Amém, amém. Até lá, queridos. De volta.